Salve progressistas, eu sou o Clayson, em mais uma edição do Clayson News aí para você. Lembrando que a gente está aqui com esse novo formato também de vídeo, vamos continuar com os vídeos, né, de 10 minutos, de 15, fazendo as nossas análises, explicando para você um pouco sobre esses acontecimentos diários que a gente vê aqui no Brasil. Mas esse formato do Clayson News é um formato um tanto quanto diferente, a gente traz muitas informações, é um resumo das principais informações das últimas 24 horas e nós estamos acompanhando aqui também as pessoas que estão falando o que elas estão achando desse conteúdo. Então, se você puder, né, dar a sua opinião, a gente vai ficar muito feliz você explicar se você está gostando ou não, se esse formato é um formato que te agrada, se você gosta mais do outro formato, enfim, a gente faz tudo o que a gente faz aqui, né? Absolutamente tudo que a gente faz aqui é para te agradar. Então 100% do nosso material é feito para você. Então, se você não está gostando, você tem que falar para a gente. Se você tem alguma crítica ou elogio ou qualquer coisa assim, é muito importante o seu comentário, mas é muito importante mesmo. Por isso que a gente presta muita atenção no que é dito aqui no canal, porque a sua orientação é que vai fazer com que o nosso trabalho esteja cada vez melhor. Nosso trabalho é feito para você. Então, coloque aí a sua opinião a respeito desse formato de vídeos maiores, vídeo de 1 hora. O que você acha a respeito disso? Hoje nós vamos trazer uma série de informações aqui. Eu tenho um resumo aqui para você. Dentre eles, a gente vai falar, por exemplo, sobre o que está acontecendo com crianças no Brasil. A gente tem boas notícias, inclusive, sobre as crianças Yanomami. A gente vai falar sobre determinados apoiadores da extrema-direita que estão se dando muito mal, e eu vou trazer detalhes sobre isso. A gente vai falar também sobre, agora logo no início, sobre o pastor André Valadão, da Lagoinha. Você conhece esse sujeito? Nós vamos trazer daqui a pouquinho um vídeo dele que ele sugere, por exemplo, que o Lula deve ser afogado. É um pastor, né? Um cara que se diz cristão falando a respeito disso. A gente tem muita informação, muita coisa bacana. Logo de início eu tenho que fazer aquele pedido para você dar o like no vídeo. E é muito importante o seu like. Por favor, dê essa força. Você que já conhece o nosso trabalho, você que está aqui com a gente, mesmo você que não conhece, mas você pode nos ajudar. No final, ou na hora que você sair, você pode tirar o like se você não gostar. Mas dê o like agora para você não se esquecer. E se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante. A gente está aí com a nossa meta do 500 mil e a gente vai chegar lá. Espero que seja esse ano. É o que nós estamos... A torcida é muito grande. Então, por favor, dê essa força aqui, se inscreva no canal, esteja aqui junto com a gente. Eu quero começar aqui hoje falando a respeito dessa operação que a Polícia Federal está fazendo para prender 8 envolvidos em ataques de 8 de janeiro. O que acontece com essa operação? Segundo a reportagem, né, equipes da Polícia Federal cumprem 8 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão expedidos pela Suprema Corte. São aqueles golpistas, terroristas que foram em Brasília e destruíram tudo. Tem um desses que está inclusive foragido, alguns foram cumpridos, né, esses mandados de prisão nessa operação, e um deles, pelo menos um, é da minha cidade, lá de Poços de Caldas, a cidade onde eu nasci, onde moram os meus pais, minhas irmãs, meus filhos, meu neto. Eu tenho uma ligação muito grande com Poços de Caldas. E esse sujeito aqui, o Alexandre do Carmo, ele está foragido. Eu não sei se no momento que você está vendo esse vídeo ele já foi encontrado, mas a gente recebi algumas informações de grupos que eu participo lá da cidade, que a polícia estava lá na porta da casa dele e não o encontrou. E esse sujeito, começaram alguns comentários lá na cidade, que são aqueles comentários, a cidade de Poços de Caldas, né, a cidade onde eu nasci, é uma cidade muito direitista, sempre foi. Ela elegeu o Bolsonaro nas duas eleições, né? Tanto em 2018 como em 2022. 2018 chegou a quase 70%. 2022 abaixou um pouco, mas ainda ficou cerca de 56%. Então é uma cidade bolsonarista. E as pessoas, de alguma maneira, tentam falar a respeito do Alexandre do Carmo. Ele tem um apelido de 33, porque ele se candidatou a deputado, teve 33 votos. Então o apelido dele é 33, né? Eu nem sei quem que deu esse apelido aí pra ele. Mas eu me recordo que no momento
em que nós estávamos lá num grupo de imprensa lá da cidade, ele participava, e ele era um sujeito que ele não conversava com áudio, ele conversava com vídeo. Então ele foi expulso do grupo porque ele ficava colocando vídeos lá, falando por intermédio de vídeos. E, pô, isso da quem tem celular, e eu acredito que você seja essa pessoa, né? Todos nós temos, né? A maioria dos brasileiros. Aliás, nós temos 2 celulares para cada brasileiro. Então, quer dizer, quase todo mundo tem celular. E você sabe o que acontece com a memória do celular se você fica o dia inteiro mandando vídeo, né? Gravando vídeo e mandando. E naquela ocasião a gente teve um embate. Eu falei, cara, para de ficar gravando vídeo e tal. Ele não me conhecia e eu tava com a camisa do MST. E esse sujeito, ele começou a dizer que eu era radical, que eu era extremista, e ele começou a projetar sobre mim essas questões. E a grande verdade é que são pessoas que parecem realmente não ter ideia da posição em que eles estão. Então o debate nos grupos da cidade é que, puxa, o 33 é um sujeito inocente, é um sujeito que ele é um coitado, né? Onde se viu prendê-lo como se fosse um bandido. E a gente tem percebido isso, né? As pessoas estão tentando, de alguma forma, colocar meio que panos quentes naquelas pessoas que participaram dessa tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Mas é muito importante a gente colocar aqui 2 questões. A primeira, essas pessoas que participaram do golpe de 8 de janeiro são pessoas que estavam na porta dos quartéis, que estavam na porta dos tiros de guerra, são pessoas que se radicalizaram a ponto de querer realmente um golpe militar no Brasil. E o resultado do golpe militar, a gente já falou inúmeras vezes aqui, é a morte. Tá? Essas pessoas, elas querem a morte de gente como eu, por exemplo, né? De gente de esquerda. Então esses caras que se fazem meio que de santos, de coitados, que ficam falando de questões religiosas e tudo mais, eles se escondem nesse manto, né, de são coitados e tudo mais, mas são pessoas extremamente radicais. Esse sujeito aí mesmo, numa manifestação que houve da esquerda lá na cidade, ele pegou um fuzil de brinquedo e ficou exibindo esse fuzil para as pessoas, dando risada de forma sarcástica. Esse vídeo, inclusive, viralizou também. Então, essas pessoas que estão radicalizadas, a única forma, a única alternativa para essas pessoas é justamente a prisão. Porque é a única forma que eles têm de refletir sobre a gravidade dos atos. Essas pessoas estão realmente numa situação extrema. E eles precisam entender o que está acontecendo. Eu colocar uma camisa para ele foi motivo, assim, de pânico. Então a gente percebe que essas pessoas estão hipnotizadas. Agora não tem nada de coitado, não. Não. São radicalizados que precisam estar presos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero falar sobre o que está acontecendo em relação aos crimes militares ainda nesse 8 de janeiro. Nessa reportagem aqui do Guilherme Amado, ele diz: ministros do STF consideram que há provas de crimes de militares no 8 de janeiro. Integrantes do STF veem crimes em 2 momentos por parte de militares do 8 de janeiro. Um dos momentos é esse, né? Em um primeiro momento, ao proibir a Polícia Militar do Distrito Federal de desmontar o acampamento golpista, militares de patentes mais altas teriam permitido que o espaço servisse para a formação de uma célula terrorista, onde foram planejados e de onde partiram os ataques aos 3 poderes naquele domingo. E é importantíssimo a gente entender, isso é fundamental. Nós tivemos dentro dos quartéis aquele sujeito da bomba, aquele sujeito que, junto com outro comparsa, eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília. E eles combinaram tudo isso, eles receberam a bomba e tudo isso dentro dos quartéis. Não dentro especificamente, mas na porta, né, dos quartéis, com a anuência dos militares. Então, essa ação dos militares, por mais que ela possa parecer estranha para muitas pessoas, ela foi decisiva para que tudo culminasse
nesses ataques terroristas no dia 8 de janeiro. Então agora, essa conclusão do STF eu considero ela muito importante, porque ela traz uma justiça. Porque até então, todos nós estávamos vendo aqueles acampamentos, a gente estava vendo o pessoal aí rezar, né, orar para pneu, gente que inclusive nesse acampamento de Brasília, houve uma descarga de um relâmpago ali, né, de um raio, e as pessoas ficaram eletrocutadas ali, né, naquela situação de ficar andando no meio da água ali, quando estava chovendo, as chuvas estão muito fortes nesse ano, né? Até hoje, até estamos aí na metade do mês de fevereiro, já passamos até, e chovendo muito, né? Desde o começo do ano, e esse pessoal nesse período todo, ali com barracas inundadas, e eles destruíram aquela área, especialmente em Brasília. Eles fizeram um levantamento de como era antes e o que aconteceu depois da saída dos terroristas dali, né, desses golpistas, e ficou tudo um caos, né? Eles destruíram tudo, deixaram uma quantidade enorme de lixo ali que teve que ser depois tirado dali. Mas realmente foi o caos. Então eu acredito que uma das questões mais importantes que aconteceram ali foram exatamente as pessoas combinando entre si para cometer crimes. E aí agora, por exemplo, o preso por tentar explodir caminhão buscou aulas de sniper e escreveu carta a Bolsonaro. O George Washington, ele se colocou à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro e pediu permissão para portar armas. Então a gente percebe que esse pessoal todo radicalizado, eles estavam realmente seguindo uma cartilha bolsonarista, que é uma cartilha acima de tudo armamentista. E tudo isso eu considero com a participação direta e indireta do próprio Bolsonaro. As pessoas que estavam ali estavam seguindo uma orientação mesmo, né? Essa orientação do Bolsonaro. Então é importante a gente ter isso em mente, sabe? Não tem santo, não tem coitado. São pessoas que estavam ali hipnotizadas pelo bolsonarismo, dispostas a tudo. Era tudo ou nada. A gente vai trazer aqui, não hoje, nós estamos preparando um vídeo em que eu vou trazer para você, ainda até o final dessa semana, eu vou trazer aqui para você um vídeo com todos os áudios de uma das mais, digamos assim, comunicativas golpistas dos quartéis. Eu vou trazer aqui para você, ela está presa, mas a gente está fazendo um levantamento de todos os áudios que ela gravou e você vai perceber como que eram as coisas ali dentro e do que eles se alimentavam. Então é bem complicado. Você conhece a igreja Lagoinha? Ela é uma igreja que fica em Belo Horizonte. Ali eles têm a chamada família Valadão, que são praticamente os proprietários, né, entre aspas, dessa igreja. E eles, inclusive, receberam ali o Bolsonaro com a Michele Bolsonaro muitas vezes. E o André Valadão, um dos filhos, né, da família, ele fez uma declaração que eu quero trazer para você em vídeo agora. Preste atenção. Se eu batizaria o Lula, batizaria, mal deixava uns 30 segundos ali debaixo da água para dar uma limpada de com força, né? Para dar uma limpada de com força, né? De com força. Ou seja, tentaria afogar o Lula, né? É engraçado que eles conseguem ter essa visão a respeito de um político o qual eles não são tão favoráveis, mas assim, por outro lado, eles receberam ali um assassino como o Guilherme de Pádua. E que história é essa, né? Você recebe ali um assassino cruel como o Guilherme de Pádua, deram espaço para ele, transformaram o assassino em pastor e tudo mais. Mas quando é um político que eles não gostam, eles querem matar afogado. A questão é que tem algumas respostas para isso, tá? Uma delas está aqui nessa reportagem. TV do pastor André Valadão recebeu 217 mil do governo Bolsonaro em ano eleitoral. Quer dizer, então aí já começa a explicar um pouco mais, né? Ali foi injetado dinheiro. E não é pouco não, 217 mil, pô,
dependendo do lugar, dá para você comprar uma casa. E agora, mais do que nunca, a gente está atento, porque a gente sabe que rolou muita grana. O Bolsonaro, na verdade, ele jogou dinheiro em muita gente que apoiava. Casos que a gente conhece e que são claros, né? Ele chegou a jogar dinheiro diretamente na mão de influencers, de supostos jornalistas, apresentadores de televisão. A gente já colocou aqui, né? O Bolsonaro dando dinheiro para Siqueira Júnior, né? Esse Siqueira extremista aí, cheio de problema. E aí, no caso aqui, né? Molhou a mão, como se diz aí no português, né? Do André Valadão. E aí, com isso, aí fica fácil você querer afogar o político opositor, né? Com os bolsos cheios de dinheiro aí, de milhares aí, né? 217 mil do Bolsonaro em ano eleitoral. Isso é importante também. A emissora de televisão Rede Super, Canal 23 Limitada, que pertence à Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais, e tem o pastor André Valadão como sócio, recebeu 756 mil por campanhas de comunicação pagas durante o governo Bolsonaro. Levantamento da agência pública, de onde nós estamos trazendo essa reportagem, com dados do Ministério das Comunicações, mostra que neste ano eleitoral, que não foi o ano passado, foram investidos 217 mil de dinheiro público no canal que transmite programação voltada ao público cristão. Então tá aí ano a ano, né, esse levantamento dos gastos do Ministério das Comunicações com campanhas da Rede Super. E aí ele fez essa declaração essa semana, né, tentando dizer que afogaria o Lula. Mas aí fica fácil, né? Fica fácil fazer uma declaração dessa quando você tem aí mais de 500 mil, bem mais, né, de 500 mil do governo na tua mão, 756 mil reais. A Dona Florinda você conhece, não é possível. Você conhece o seriado Chaves. E a Dona Florinda de Chaves, ela defende o combate à fake news e elogia o Lula. Tem ideia de união. Florinda Mesa, que é o nome dela mesmo, né, o nome dela e da personagem Florinda, foi casada com o Roberto Bolanhos, que é o próprio Chaves, né? Que interpreta o Chaves. Ela vem ao Brasil em abril. Aí, para você que não conhece, né, a Dona Florinda hoje está com 73 anos, né? E essa foto mostra ela nos tempos áureos, né, da personagem, e uma foto atual. Ela vai vir aí e, pelo que a gente percebe, né, tem uma visão bem interessante a respeito do Brasil e da política, né? Então tá aí, uma lulista. Muita gente agora vai boicotar o Chaves, não quero mais saber. Eu não vou mais assistir o Chaves, porque a Dona Florinda é petista. Quem diria, hein? Quem diria? E o Felipe Neto? Felipe Neto vai abrir uma conferência da Unesco ao lado da ganhadora do Nobel da Paz. O comunicador teria sido convidado por sua atuação na produção de conteúdos contra fake news. O comunicador Felipe Neto foi convidado para participar da Conferência Global da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, o Internet for Trust, que será realizado em Paris na próxima semana. Ele abrirá o fórum ao lado da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2021, a jornalista filipina Maria Ressa, e da jornalista do The Guardian, Carol Cadwalder. Eu espero que eu tenha colocado aqui a pronúncia correta. Cadwalder, deve ser, né? Me perdoe aí, Carol, me perdoe. Aliás, falar o nome errado não é, né? Porque o meu nome é Clayson, todo mundo fala Clayson, então eu tenho que ser perdoado, né? Mas eu estive conversando com o Felipe, e a gente vai trazer vantagens, né? Vantagens de ter contatos, né? De ter feito esse trabalho ao lado do Felipe, né? Durante muitos anos e também por ter conhecido durante alguns anos, né? Ter conhecido, ter tido esse contato. Aí eu falei, olha, se realmente for possível a transmissão, nós vamos fazer aqui no canal a transmissão dessa palestra aí do Felipe junto com a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, né? E também a jornalista
do The Guardian. Então, a gente, se possível for, nós vamos fazer a transmissão aqui e nós vamos trazer, é claro, eu quero que ele dê informações privilegiadas para nós, que não é para mim, é para você. As informações privilegiadas são para você. Eu falei, Felipe, ajuda nós, né? Dê uma força aí que eu farei um carinho em você, mas passe informações para nós. E aí ele já passou algumas informações, falou a respeito do que vai acontecer, falou a respeito das convidadas. Nós vamos trazer uma cobertura aqui, vai ser na terça-feira, o Felipe vai estar na terça-feira de carnaval, que é agora, nessa próxima terça-feira, e na quarta-feira de cinzas. Ele vai fazer, é claro que carnaval é só aqui no Brasil, né, gente? Lá em Paris não vai ser feriado, então vai estar correndo tudo normal lá em Paris, e o evento, eles são 3 dias, o Felipe vai participar em 2 dias, e eu vou trazer essas informações aqui para você. E falando em Felipe, eu vou trazer aqui para você uma fala do Nicolas. O que aconteceu com o Nicolas, o deputado que foi apelidado de a chupetinha da milícia? O Nicolas, ele conseguiu uma projeção exatamente por fazer vídeos contra o Felipe Neto. Então, isso acontece muito. Nós temos, inclusive, uma reportagem que nós vamos colocar aqui, falando a respeito exatamente dessas posturas, né, de Nicolas, do Monteiro, né, que está agora preso, Gabriel Monteiro, de Nando Moura. É gente que elege artistas para falar mal, para criticar, para tocar o terror em cima desses artistas, e com isso eles conseguem um comentário das pessoas que são fãs desses artistas e também dos haters desses artistas. Isso é muito comum, tá, gente? Lamentavelmente. Mas é uma forma dessas pessoas terem projeção. Então, quando o Nicolas fez essa crítica ao Felipe Neto, foi quando ele teve a maior projeção até então, né, do nome dele. Era um cara qualquer, né? Logo depois virou vereador, agora já é deputado, e ele faz isso, né? Ele aprendeu a utilizar as redes sociais, falando mal das pessoas, e aí com isso as pessoas passam a comentar a respeito dele, né? Fãs e haters girando em torno dos comentários, e as pessoas começam a fazer aqueles comentários e ele é que ganha a projeção. É uma técnica que eu considero canalha, mau caráter, vagabunda. É uma técnica muito utilizada, mas é uma técnica de gente baixa. Mas, no caso deles, deu certo, porque você tem sempre pessoas dispostas a cair nesse tipo de imbecilidade, né? Tá vendo que o cara tá fazendo aquilo para se projetar, para aparecer, mas aí começa um monte de gente batendo palma e tudo mais. Só que na hora que você começa a lidar com gente grande, as coisas mudam. Na hora que você começa, por exemplo, o Nicolas está chegando lá no Congresso, ele realmente acredita que o Congresso é uma rede social, onde ele tem um monte de pessoas batendo palma para ele, e ele pode falar o que ele quiser, que vai dar tudo certo. Só que não é bem assim, não. Ele tentou fazer uma fala para mitar no Congresso, e a Sêmia Bonfim deu uma resposta para ele, a deputada, que foi uma resposta à altura. E eu quero que você acompanhe a fala dele e a resposta para você entender o que está acontecendo com esses extremistas lá no Congresso. Ontem eu estive ali na Colmeia, presídio onde se encontram as detidas femininas dos atos do dia 8. O que eu vi lá foi assustador. Eu não estou dizendo somente porque é o nosso lado, não. Nosso lado. As pessoas estão lá simplesmente sem ter o devido processo legal. Presidente, eu acho fundamental debater a situação do sistema carcerário no Brasil. De fato, muitos dos que estão ali dentro passam por seríssimas violações dos direitos humanos. Mas me estranha muito que os deputados da extrema-direita só se preocupem com essa situação quando se trata de invasores golpistas que participaram do dia 8 de janeiro de uma das cenas mais lamentáveis da história do nosso país. Como o deputado mesmo disse, abre aspas, do nosso lado, fecha aspas, praticamente uma confissão de culpa,
de que aquelas pessoas estão justamente do lado daqueles que infelizmente se elegeram nessa esteira da extrema-direita bolsonarista. Sim, essas pessoas estão do lado deles, foram estimuladas por eles, por parlamentares como esse, mas em especial pelo ex-presidente da República, que deve ser punido no rigor da lei, justamente pelos crimes que cometeu contra o Brasil, seja quando foi presidente da República, mas também no seu protagonismo no estímulo à tentativa de golpe de Estado que aconteceu no dia 8 de janeiro. Obrigada. Nós temos que levar em consideração que só agora esses extremistas aí da extrema-direita é que estão percebendo o que é um presídio. Mas, na verdade, essas condições que estão lá, os patriotas, como eles dizem, né? Eles se auto-intitulam patriotas para tentar se deslocar do restante do país, como se mais ninguém, além deles, fossem patriotas, né? Então eles trazem para si, eles se apoderam de determinados termos, e aí eles ficam mais ou menos dentro de uma cúpula, né? Dentro de uma redoma, dizendo, não, nós somos patriotas e tudo mais. Agora, é interessante essa fala, porque eles estão olhando para uma realidade dos presídios do país. Por bem ou por mal, aquelas pessoas que estão lá, e tem muita gente, né, fala-se aí em torno de 900 pessoas, essas pessoas estão vendo a realidade do que é o sistema carcerário no Brasil. Por isso que a deputada falou com muita propriedade que é importante esse debate sobre o sistema carcerário no Brasil. Agora, eles querem simplesmente resolver o problema de quem está lá do lado deles. E você vê como que é muito complicado quando você é muito amador na coisa, né? Juvenil, como se diz na gíria, e você é traído pelas suas próprias palavras, né? Ah, vamos resolver o problema de quem está do nosso lado. Ou seja, na verdade, eles não querem resolver um problema do sistema carcerário. Eles querem limpar a barra de quem está lá e cometeu crimes. Então, a verdade, e isso tem que ser colocado de maneira muito clara, esse debate sobre o sistema carcerário não interessa para eles, porque eles sempre acharam que bandido bom é bandido morto. Só que agora o bandido que está do lado deles não deve ser morto. Aliás, tem que tirar da cadeia. E eles vão começar a entender aos poucos que as coisas não são assim. As primeiras falas do Nicolas no Congresso, elas foram um lixo. São falas ridículas de quem acha que vai chegar lá no plenário e vai falar o que quiser e vai ficar por isso mesmo. Isso mostra muito o despreparo desses extremistas que estão indo lá para mitar e esquecem que agora eles estão no lado da vidraça. Eles não são mais pedras, eles são agora vidraças. E agora eles vão ter que apresentar resultado, eles vão ter que apresentar trabalho, eles vão ter que ir além dessa história de ficar querendo mitar o tempo todo. Então eu considero isso um recado muito importante para o Chupetinha da milícia e para todos esses extremistas de primeira viagem que chegaram lá no Congresso. Fiquem atentos, porque ali é conversa de gente grande. Isso é importante a gente lembrar. Outro que eu acredito que tenha que ficar atento também, nós tivemos aqui uma foto, né? Vice-presidente do PT posta foto com elogios a Pazuello e é criticado. Se reúne com os piores tipos de pessoa. O deputado federal Washington Quaquá defendeu que a tarefa do governo Lula e da figura maior do nosso presidente é unir, pacificar e reconstruir o país. E aí ele tira essa foto, todo sorridente, todo alegre, com o Pazuello. Eu confesso para você que eu falei, pô, Quaquá, eita nós, Quaquá. Não brinca não, cara. Olha, eu vou colocar só um tweet aqui. 600 mil pessoas morreram na mão do descaso desse senhor e você fazendo meia-culpa nos chamando de intolerantes de esquerda. Quaquá, você é um desserviço para o PT. Um dia espero te ver longe das nossas fileiras. E aí também desejo que chegue logo esse dia. A burrice e a intolerância é uma vergonha para a esquerda e a civilização. Essa classe, essas são as palavras dele, né, do Quaquá. Essa classe média intolerante é igual aos fascistas.
vocês são a face oposta de uma mesma moeda. O Quaquá, na verdade, ele errou e errou muito feio mesmo, tá? Porque as críticas que surgiram não foram apenas dos petistas ou, sabe, do pessoal do partido. A esquerda como um todo e os progressistas, inclusive gente de direita. Porque tem gente de direita que está revoltada com o fato de a gente estar caminhando para um processo, vamos dizer, entre aspas, né, de anistia. Porque, de certa forma, essas pessoas todas... A gente tem palavras, por exemplo, do ministro Múcio, meio que passando pano para os militares, o STF, como a gente viu no começo, eles estão mais atentos. Mas a gente está vendo membros do próprio PT meio que passando pano. O Pazuello é um sujeito que tinha que estar preso. O que esse sujeito fez? Sabe, ele tinha feito uma compra de vacinas, aí o Bolsonaro falou assim, não, eu não vou comprar vacina que é da China. Aí ele não compra mais as vacinas quando ele deveria ser obrigado a cumprir a sua função de ministro da Saúde. O que eles fizeram em Manaus, o Pazuello era um sujeito que trocou as iniciais de um estado com outro e mandou blocos, né? A gente chama de pacotes, né? Mas é de uma maneira não técnica, né? De vacinas, né? Caixas de vacinas ou lotes de vacina. E ele trocou as siglas ali, ou a equipe dele, mandou para o estado errado. Tínhamos um estado que estava em emergência para receber as vacinas e ele mandou essas vacinas para outro lugar. E era um sujeito que estava dentro do exército numa área de logística. E aí, agora a gente vê o vice-presidente do partido abraçado com o Pazuello. É estranho para o Pazuello e é estranho para o vice do PT. O Pazuello, desde quando ele se elegeu, ele está quietinho. Aliás, é assustador que ele tenha sido eleito, né? O Rio de Janeiro, a gente não entende o Rio de Janeiro, como é que elege um sujeito desse. Então ele está quietinho, ele está querendo se livrar realmente daquilo que pode vir contra ele. Com o furo privilegiado, está muito bem, né? Está bem tranquilão mesmo. Agora, que é uma vergonha, nós temos que combinar aqui. É uma vergonha. Nós precisamos, na verdade, começar a pensar seriamente em punir essas pessoas que ficaram responsáveis, direta e indiretamente, por essa quantidade absurda de mortes que nós tivemos na Covid. E nas falas do próprio Lula, o próprio Lula fala a respeito disso. E aí você vê um sujeito como o Quaquá tirando foto com um dos principais responsáveis e cúmplices do próprio Bolsonaro. Eu quero saber o que você pensa. Você acha que essa foto é adequada? Você acha realmente que é correto que o vice-presidente, veja bem, nós estamos falando aqui, vice-presidente do PT, você acha adequado que ele tire uma foto ao lado do Pazuello? Coloque o seu comentário aqui, nós queremos saber a respeito disso. Ordem de prisão pode vir do nada. O que Bolsonaro disse ao Jornal dos Estados Unidos. O UOL ele fez uma reportagem mostrando uma entrevista que o Bolsonaro deu para o Wall Street Journal. E essa entrevista tem uma série de questões ali que você realmente fica em dúvida sobre qual é a próxima ação do Bolsonaro. Ele, de fato, isso é um fato, né? Ele está dizendo que vai vir ao Brasil, tá? A gente vai daqui a pouquinho falar sobre isso. Tem uma reportagem que ele fala a respeito disso, mas ele coloca algumas questões nessa reportagem que eu considero bem interessantes. Uma delas é o fato exatamente dessa ação que nós estamos falando agora há pouco, dele na pandemia. Então ele coloca aqui, ó, pandemia, a frase sobre virar jacaré. Questionado se faria algo diferente durante a sua gestão, Bolsonaro falou sobre como lidou com a pandemia da Covid-19. Eu não diria nada, deixaria a questão para o Ministério da Saúde. Ao longo do período mais crítico, ele colecionou declarações que minimizaram o risco da doença que matou mais de 697 mil brasileiros, como quando a chamou de gripezinha.
Sobre a declaração de que as pessoas virariam jacarés caso se vacinassem, o ex-presidente disse: foi apenas uma figura de linguagem e eu fui massacrado por isso. E aí nós temos que deixar claro que, na verdade, essa foi apenas uma das falas. As falas do Bolsonaro durante a pandemia foram as mais ridículas e absurdas. E agora ele meio que diz: não, eu deveria ter ficado quieto. Porque, na verdade, como a gente falou aqui anteriormente sobre o Pazuello, bastava ele deixar o Pazuello fazer aquilo que ele queria, que foi o que realmente fez, né? O Pazuello fez exatamente o que ele queria e aí ele se expunha menos. Hoje existe uma unanimidade entre os bolsonaristas de que se o Bolsonaro não tivesse falado tanta besteira, ele estaria eleito. Eu acho difícil, tá? Acho difícil. Porque as besteiras do Bolsonaro não fizeram os bolsonaristas abandonar o bolsonarismo. Então, se ele não tivesse feito falas, ou se ele tivesse feito falas, a situação não ia alterar tanto. E as pessoas, poderíamos ter ganho a eleição se ele não tivesse falado tanta groselha. Na verdade, as groselhas para os bolsonaristas eram mesmo que nada. Então a gente percebe que há essa questão que precisa ser colocada aqui, né? Eu acho que se o Bolsonaro, como ele está dizendo aí, ele se arrepende, né? É uma forma indireta de ele dizer que está arrependido de ter falado o que ele falou. Que agora também não adianta nada, já era. Mas fica aqui esse recado, né? Eu discordo das pessoas que falam que ele poderia ter ganho essas eleições. Porque o adversário Lula é um adversário de peso, talvez o único nome no Brasil, talvez não, com certeza, o único nome no Brasil que realmente poderia ganhar do Bolsonaro, como de fato ganhou. Agora, o Bolsonaro deu essa entrevista lá nos Estados Unidos, e o que está acontecendo? As pessoas estão se esquecendo que existe um custo para o Bolsonaro estar nos Estados Unidos, para ele ter ido para lá. E agora a Folha de São Paulo coloca um gasto que chega a quase R$1 milhão. O governo já gastou ao menos R$950 mil com viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos. O ex-presidente viajou 2 dias antes do fim do seu mandato, assessores seguem ganhando diárias por estarem no exterior e a gente precisa colocar isso daqui com clareza, tá? Bolsonaro, ele tem assessores lá nos Estados Unidos que são pagos por nós, hoje, agora, nesse momento, e vai continuar enquanto ele estiver lá. Então, assim, não é uma coisa gratuita. Não é algo que simplesmente, vamos deixar ele lá e dane-se. Não, nós estamos pagando. Nós estamos pagando para o Bolsonaro estar nos Estados Unidos. E paralelo a isso, ele ainda está fazendo uma graninha extra aí com essas palestras. Ele nem podia fazer isso, de acordo com o que, né, diz a legislação dos Estados Unidos, o visto que ele tem, mas ele está lá. Então, você percebe qual é o problema? As pessoas não estão se dando conta disso. Já gastamos quase R$1 milhão. R$1 milhão. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei você. Aí você coloca aqui no comentário. Mas R$1 milhão para mim resolve a minha vida. Eu compro uma boa casa, eu compro um bom carro, ainda tenho uma aplicação aí para render para mim todo mês. Está resolvida a minha vida. E a gente gastou isso em pouco mais de 1 mês e meio com o Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Coloque no comentário aqui se R$1 milhão é bom para você. Aliás, não se esqueça do like, hein? Se você não deu o like e não se inscreveu no canal, por favor, não se esqueça. Agora, isso aqui é para a gente lembrar o que acontece com os assessores pessoais do Bolsonaro. Parentes de assessores pessoais de Bolsonaro ganharam cargos no governo. E é importante a gente lembrar que esses assessores que estão sendo pagos por nós lá nos Estados Unidos pode ter alguma questão no meio dessa história toda. Homem de confiança de Jair Bolsonaro, Volmar Vilar Júnior, trabalha com o político desde seu primeiro mandato como deputado federal. Ele chegou a ser alocado no gabinete do Eduardo Bolsonaro no Congresso durante o período de transição do governo, de 1 a 13 de janeiro de 2019. No dia seguinte, já saía sua nomeação para trabalhar na presidência, onde permanece até hoje.
Em 2010, Volmar emprestou R$100 mil para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, conforme declaração do hoje senador à Receita Federal. A informação apareceu na investigação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao caso das rachadinhas. O assessor começou a sua trajetória no Planalto com um salário bruto de R$ 10.800 e atualmente recebe R$ 13.600. Você acha R$ 13 mil um bom salário? R$ 13.600 é um bom salário para você? Eu acho que para a maioria dos brasileiros, né? R$ 13.600 é um salário espetacular, hein, gente? Vamos levar em consideração. 10 mil por mês já seria um salarião. Para mim seria espetacular um salário de 13 mil. Para você é um bom salário, né? E aí a gente vê que, paralelo a isso, ainda tem essa nomeação de amigos, né? Como a gente viu aí, de parentes, de assessores e tudo mais. O TSE rejeita recurso da defesa de Bolsonaro e mantém minuta do golpe em investigação contra o ex-presidente. Bolsonaro queria que a ação não levasse em conta a minuta do golpe, documento com teor antidemocrático encontrado na casa do ex-ministro de seu governo. E é claro que esse documento ele precisa ser colocado no bojo aí dessas investigações, porque esse documento ele dá, na verdade, uma sustentação para que outros atos antidemocráticos e de golpe do próprio Bolsonaro pudessem ser vistos como realidade. Então, o documento é mais um elemento. São vários elementos que levam o Bolsonaro a ter essa postura de tentativa de golpe. Então eu considero que essa postura do Tribunal Superior Eleitoral foi muito adequada. Rejeitou, ou seja, não tem essa de tirar a minuta do processo não, e da investigação. Mantém aí, porque a gente precisa saber um pouco mais as intenções. No Twitter, Bolsonaro foi quem mais compartilhou mentiras sobre Yanomamis. Essa reportagem do UOL, ela é uma coisa absurda. Aqui nós temos duas postagens que mostram o Bolsonaro mentindo. Tá? A primeira ali do lado diz: verdade Yanomami, nunca um governo dispensou tanta atenção aos indígenas como Jair Bolsonaro. Você acha que isso é verdade? Na situação, daqui a pouco a gente vai mostrar o resultado das ações nesses primeiros dias do ano em relação às crianças Yanomami que estavam morrendo e algumas até morreram, né? Aí depois também essa postagem do Aldo Rebelo, que utiliza, né? Ele é um cara que foi comunista e tudo mais. E aí mostra esse perfil aí do Bolsonaro no Twitter, que foi quem mais compartilhou mentiras ou distorções sobre os Yanomamis. Então veio dele, né? Veio do perfil dele, ou sei lá, do Carlos Bolsonaro, desse pessoal todo que está envolvido na campanha, né? Que esteve envolvido, inclusive, nesse perfil aí do Bolsonaro durante o momento em que ele era governo. Aliás, falando em Bolsonaro, a gente fala Bolsonaro, mas o Lula fala Bozo. O Lula fala Bozo. Aliás, ele estava fazendo o lançamento, né, do Bolsa Família, e aí ele fez essa fala aqui, ó. O nosso Bozo, que foi se esconder nos Estados Unidos com medo de me passar a posse, não teve coragem de me encarar de frente e passar a posse para o presidente como uma pessoa normal faz, foi se esconder, e quem colocou a faixa no meu pescoço foi uma companheira negra, catadora de papel de material reciclável. Então, agora cabe a gente provar a razão pela qual nós fomos eleitos. Aqui todo mundo sabe, ninguém pode errar. Ninguém pode errar. Qualquer um de nós que errar, qualquer um de nós que fracassar, será um fracasso que vai resultar nas costas do povo. E isso a gente não vai deixar. O Lula tá com sangue nos olhos, como se diz em Minas Gerais, né? O Bozo fugiu para os Estados Unidos. O Igor Gadelha colocou essa reportagem: CGU
quebrará sigilo do cartão de vacina de Bolsonaro nos próximos dias. A expectativa é que nessa semana a CGU autorize o Ministério da Saúde a quebrar o sigilo e fornecer dados do cartão de vacina de Jair Bolsonaro. A verdade é que até sexta-feira, segundo, né, as declarações do governo, a gente vai ter a revelação aí desse sigilo, né, se o Bolsonaro tomou ou não a vacina. E eu quero saber, você acha que o Bolsonaro tomou a vacina? O que você acha? Olha, eu tenho certeza que ele tomou essa vacina. Certeza. Só não chutaria qual vacina. Mas você só imagina se foi a Coronavac. A gente vai saber daqui até amanhã ou até segunda-feira. A gente pode saber, né? Não sei, né? Temos esse período de carnaval aí, mas com certeza até o final do carnaval a gente vai saber. E eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você acredita que ele tomou a vacina ou não. E se você acredita que ele tomou a vacina, eu quero que você diga qual você acha que é a vacina que o Bolsonaro tomou. Coloque aqui no comentário, porque isso daqui é espetacular, né? PSOL envia ao STF petição com 300 mil assinaturas pela prisão de Bolsonaro. E, na verdade, essa é uma questão que eu achei muito curiosa, porque o Pânico estava com uma reportagem ao vivo nas ruas durante o programa. E o apresentador saiu para as ruas fazendo perguntas aleatórias para quem ele visse na frente. Isso aconteceu ontem, né? E no meio dessa entrevista, várias pessoas falam, não, o Bolsonaro tem que ser preso. O que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro quando ele chegar no Brasil? A pergunta, né? Uma das perguntas, vai ser preso. Então eles fizeram várias entrevistas e quase todo mundo que estava ali naquela área ali em São Paulo, próximo à rádio, todo mundo começou a falar, não, é prisão, não quero ver Bolsonaro, o que vai acontecer? Não, eu não quero nem ver Bolsonaro, não quero saber de Bolsonaro. E isso tudo ao vivo, no Pânico. E aí depois você olhava para a cara daquele pessoal, né? O Emílio, que é um sujeito que virou um extremista, né? E os caras, pô... Então, tudo isso eu acho que é um reflexo, inclusive, dessa iniciativa aí do PSOL, né? Parlamentares rechaçam pedidos de anistia. Mas cedo os deputados do PSOL refutaram a possibilidade de que Jair Bolsonaro e todos aqueles que tiveram participação nos atos de vandalismo contra os poderes da República sejam anistiados por possíveis crimes cometidos contra a democracia brasileira. Para o líder da legenda na Câmara, Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, o ex-presidente deve responder no banco dos réus pelos crimes que cometeu. O deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também defendeu que militares das Forças Armadas que endossam os atos antidemocráticos também sejam responsabilizados. O parlamentar chegou a citar nominalmente os ex-ministros Walter Braga Neto e o general Augusto Heleno por suposta participação e incitação aos ataques contra o Estado Democrático de Direito no país. Acho muito pertinente também, né? Esse pessoal todo que ficou incitando ódio ali, eles precisam ter uma resposta para isso. Então, tá certo. E agora essa aqui é complicada, hein? A OMS confirma surto do vírus de Marburg, um dos mais letais do mundo. 9 mortes e 16 casos suspeitos foram reportados na Guiné Equatorial. O vírus é da mesma família do Ebola e taxa de mortalidade média de 50%. A OMS, Organização Mundial da Saúde, convocou uma reunião de urgência para tratar do surto do vírus do Marburg. Olha, na verdade, pessoal, as pessoas estão falando muito, mas não se preocupe tanto, tá? Porque muito provavelmente esse vírus vai ficar ali restrito àquela região ali, as coisas vão ser mais ou menos nessa praia, tá? Então não, a gente fala, mas mais uma vez mais um vírus, mas a tendência é que fique mais ou menos como é o Ebola mesmo e fique restrito àquela área ali, o que obviamente, né, tem que ser uma preocupação. Estamos falando de Guiné Equatorial, né, e obviamente o país precisa de um respaldo para que os cidadãos possam ser atendidos e não morra mais ninguém. Mas não há muito o que se preocupar. Eu tenho uma fala aqui de um extremista da direita que tenta, de alguma forma, distorcer uma questão que é muito óbvia.
Você vai ver ele falar e você vai talvez até pensar, nossa, que grave, que triste. Mas a gente vai explicar logo depois por que é uma distorção. Vamos acompanhar. Governo da Bahia diz que frase "você precisa encontrar Jesus" configura crime. Isso mesmo, o governo da Bahia postou no perfil oficial deles algumas frases que eles consideram crime, como por exemplo, a frase "você precisa encontrar Jesus" é considerada crime por eles. Segue o que eles disseram: infelizmente, em pleno 2023, seja por falta de conhecimento ou por discriminação, a justificativa para casos de intolerância religiosa segue disfarçada de opinião. Mas esses tipos de frases e comentários carregados de ódio são crimes, de acordo com o Código Penal brasileiro, informou o governo. Agora estão querendo criminalizar a sua opinião e até a forma de você expressar a sua fé. Jesus nos ensinou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora eles querem criminalizar o cristão que falar sobre Cristo. Faz sentido? Ou seja, aquele mesmo grupo que fala que luta contra a intolerância religiosa está sendo intolerante. Afinal, é uma religião cristã que fala sobre Cristo. E se você falar sobre Cristo agora se torna um crime, então sim, eles estão sendo intolerantes religiosos. Só lembrando que o governo da Bahia é um governo petista, do Partido das Trevas. É claro que há uma distorção enorme aí, e é óbvio que nós estamos falando de questões que podem configurar um preconceito e uma imposição religiosa. Quando você fala, por exemplo, para um budista, para um muçulmano, quando você fala para um umbandista, um candomblessista, que só Jesus salva, por exemplo, você de alguma forma está querendo dizer que aquelas pessoas que não são cristãos, né, todo aquele que não é cristão está condenado a um inferno ou condenado a algo que seria a pior coisa do mundo para eles. Então é uma forma indireta de preconceito. E o preconceito religioso é crime. Mesmo que seja uma palavra que num primeiro momento você fala, nossa, mas só Jesus salva. Essa é uma palavra inocente, vamos colocar assim, né? Mas na prática você está de alguma forma diminuindo a crença do outro, ou mesmo a não crença, mesmo a crença, a existência de uma crença que não é a dele, ou de um ateu, ou qualquer coisa assim. Então, na verdade, tudo aquilo que não é cristão, na verdade, tem que ser, de alguma forma, relegado a um quinto plano ou diminuído. Isso é uma forma de preconceito. Então, a ideia da cartilha, que fala sobre essas questões todas de preconceito religioso e tudo mais, ela é muito pertinente. Porque nós estamos trabalhando com uma pluralidade, a gente vive um momento em que o respeito às crenças deve prevalecer, e aí quando você fala, sabe, essa frase, né, sobre Jesus Cristo, e coloca Jesus Cristo numa situação em que ou você está atrelado diretamente ao cristianismo ou você está errado, isso é uma forma indireta de preconceito. Mas ninguém vai está propondo, vamos prender todo mundo, vamos proibir você de ter a sua crença, ou proibir você de ser cristão. Não é. Ali o que há é uma orientação para que você possa refletir sobre o que você fala quando você está interagindo com outras pessoas que não são cristãos. Eu acho que fica bem claro entender dessa forma. Acervo de armas de CACs na Amazônia Legal sobe 743,7% em 5 anos. Arsenal em 7 dos 9 estados que compõem a área cresceu 6.693 em 2018 para 56.473. A gente precisa colocar essa questão aqui porque isso explica muito o momento de violência e de crimes cometidos nessa região. A coisa tem ficado muito complicada. Quando você vê um aumento de quase 8 vezes, é assustador. E fica aqui esse alerta, né? Essa reportagem mostra claramente o que aconteceu com essa loucura armamentista do bolsonarismo. Porque esse retrato que a gente está vendo na Amazônia Legal não é diferente do que a gente vê no restante do país. Houve uma profusão que chegou a um ponto em que hoje nós temos mais armas nas mãos dos civis do que nas mãos de toda a segurança pública. Isso é assustador, gente. Você imagina a gente ter mais armas nas mãos dos civis do que do exército, por exemplo. Então é algo para se pensar.
Tá? E a gente precisa realmente começar a pensar e agir sobre isso, porque é uma violência que todos estão sujeitos a ela. Agora, tem uma questão aqui sobre empréstimos do Auxílio Brasil, que é isso daqui. Olha só, a reportagem do UOL, uma reportagem exclusiva. Caixa cedeu 99% dos empréstimos do Auxílio Brasil no período eleitoral. O que significa isso? Nesse gráfico aí abaixo, mostra o que aconteceu até dezembro, né? E quando a lei foi aprovada, né? Então nós temos lá de 10 de outubro até 29 de dezembro. Se você observar esses gráficos amarelos aí, é quando os empréstimos foram cedidos. Todos eles foram praticamente exclusivamente do período eleitoral. Os dados evidenciam o uso da máquina pública para uma finalidade claramente eleitoral. Não faz nenhum sentido uma política de crédito cuja concessão se dá durante o período das eleições e depois para. É algo circunstancial, que mostra uma tentativa de fazer de tudo para conseguir a reeleição de Bolsonaro. A penalidade mais provável é que o ex-presidente seja condenado na justiça eleitoral à inelegibilidade por 8 anos. Quem diz isso é um advogado especialista em direito eleitoral. Após a derrota de Bolsonaro no segundo turno, a Caixa instituiu publicamente que o consignado seguia ativo, fazendo com que milhares de pessoas continuassem nas filas das agências de lotéricas para solicitar o dinheiro. Mas o resultado que a gente viu é que eles não tinham acesso. Esses crimes eleitorais, eles precisam ser olhados com muita clareza. A gente precisa falar sobre crimes eleitorais de maneira muito objetiva. E aqui está claro, né? Nós tivemos muitos problemas de crimes eleitorais com Bolsonaro, mas esse aqui é um que está escancarado. Utilizar a Caixa Econômica Federal para fazer uma campanha política em cima dos mais pobres, em cima das pessoas que estavam recebendo auxílio emergencial, que naquele momento ali, né, nós estamos falando do chamado Auxílio Brasil, que nada mais é do que o Bolsa Família. Ainda dentro dos crimes eleitorais, Crivella vira réu na Justiça Eleitoral no caso do QG da propina na Prefeitura do Rio. Ex-prefeito e atual deputado federal é acusado pelos crimes de Caixa 2 eleitoral, além de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa. A defesa de Crivella alegou que não há nenhuma prova contra ele, né, que justificasse um processo criminal. O Crivella foi preso 9 dias antes de terminar o mandato de prefeito do Rio, em 22 de dezembro de 2020, e foi acusado de chefiar uma organização criminosa que tinha o empresário Rafael Alves apontado como seu homem de confiança como principal negociador de contratos públicos. Segundo o Ministério Público, mesmo sem cargo na Prefeitura do Rio, Rafael Alves tinha uma sala na sede da Rio Tour, a empresa de turismo da cidade, e negociava de lá. A defesa do empresário Rafael Alves não se manifestou. E aqui é mais um crime que precisa ser punido com prisão. O que a gente quer mesmo é que essas pessoas comecem a ser presas, sabe? E nesse caso, não só o Rafael, como o Crivella, porque ficou muito escancarado esses crimes eleitorais. Aliás, durante as eleições, a gente teve casos, por exemplo, em que objetos que eram do governo, como por exemplo uma máquina de raio-x, fossem alocados dentro de uma igreja da Universal. Que é uma coisa que você fala, que bizarro isso, né? Então, são crimes. Juíza Ludmila Grillo, que foi aluna de Olavo de Carvalho, é afastada da sua comarca em Minas Gerais pela CNJ, pelo CNJ, por ataques ao judiciário e se recusar a voltar ao trabalho presencial. Na pandemia, ela fez um vídeo ensinando uma técnica para as pessoas não usarem máscaras. Essa juíza, a gente até nem entende como que uma mulher dessa, com essa estreiteza, né, de raciocínio, chega a ser uma juíza. Porque ela fez um vídeo numa ocasião em que ela estava chupando um sorvete dentro do shopping, que era uma desculpa para ela não usar máscara. De uma estupidez, de uma infantilidade que é completamente incompatível. Eu acho que essa juíza demorou muito para receber alguma punição.
Tarcísio derruba a exigência no estado de São Paulo do passaporte da vacina. A gente não ia esperar nada diferente, né? São Paulo, daqui a pouco, com essa vinda aí dos bolsonaristas perdedores para São Paulo, o São Paulo virou um cabide de bolsonaristas perdedores. Daqui a pouco, esse estado vai começar a sentir muito, né? Tem uma pena muito grande, né? Porque parte da minha família é de São Paulo, né? Meu pai nasceu em São Paulo, capital, e a gente fica assim muito triste em ver, né? Os passos para trás que São Paulo deu, né? Ao eleger esse sujeito. Essa pesquisa aqui da Unicef, apresentada pela Agência Brasil, diz assim: Brasil tem 32 milhões de crianças e adolescentes na pobreza. Relatório utiliza dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 32 milhões, pelo menos 32 milhões de meninos e meninas do Brasil vivem na pobreza. O número representa 63% do total de crianças e adolescentes no país e abarca a pobreza em diversas dimensões: renda, alimentação, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. É o que indica a pesquisa As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil, divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. O levantamento apresenta dados até 2019 e a gente vê que essa pesquisa também destaca que a pobreza na infância e na adolescência vai além da renda e inclui aspectos como, por exemplo, estar fora da escola, viver em moradias precárias, não ter acesso à água e saneamento, não ter uma alimentação adequada, trabalho infantil, não ter acesso à informação, fatores considerados privações e que fazem com que tantos meninos e meninas estejam inseridas nesse contexto de pobreza multidimensional. A gente até colocou aqui no Clayson News anterior o presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, dizendo que o Pix teve uma função social quando uma criança vendeu bala para ele pagou com o Pix. Então a gente percebe que essa visão completamente distorcida, ela faz parte da sociedade. Então a gente não se importa muito com isso. Mas são 32 crianças na pobreza no Brasil. 32 milhões, na verdade. Que é algo muito complicado, né? Ainda falando em crianças, temos duas boas notícias. A primeira, crianças Yanomamis com desnutrição grave apresentam melhora. O número representa 78% das crianças, das 19 crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, monitoradas por equipes de saúde em razão da desnutrição grave. Então tá aí pelo menos uma boa notícia, né? Essas crianças estão começando a ser salvas aqui, estão se alimentando, estão numa situação um pouco melhor, mas você vê claramente que elas estavam realmente muito fragilizadas, né? E uma outra coisa que eu considerei muito simpático, essa postagem, né? Foto de estudantes de uma escola pública de Belém mostrando o resultado das notas da redação do Enem 2022. E aqui é muito simpático, né? Você vê que a mocinha que está lá em cima com a nota 700, ela nem mostra o rosto, tadinha, e é uma nota espetacular, né? A outra nota 720 também, ela coloca o cartaz à frente, assim. Mas parabéns ao 980, ao 960 e também para 700, para 720, que são notas muito boas para o Enem, né? São notas que a gente tem aqui que dá os parabéns, né? Então tá aí, pelo menos a gente tem esse lado positivo, né? Pelo menos. E falando sobre educação, quero aproveitar e colocar essa informação aqui, né? O Lula está anunciando hoje, né, o reajuste de bolsas de pós-graduação. E a gente vai falar aqui para você algumas coisas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar hoje um reajuste médio de 40% das bolsas de pós-graduação do país, cujo valor é o mesmo desde 2013. São 10 anos com o mesmo valor. Segundo o Estadão, né, o aumento que passa a valer a partir de março, ele será diferente para cada categoria de auxílio. Mestrado e doutorado, por exemplo, devem ter os 40%, mas a bolsa de iniciação científica para o ensino médio pode mais que dobrar.
né? Então nós temos aí esses dados, né? Os auxílios para pós-graduação 1.500, para mestrado 2.200, para doutorado eles devem ficar entre 2.100 e 3.300. Temos aí as bolsas de pós-doutorado, que é 4.200, devem ficar para 5.000. Então temos aí os reajustes, né? As primeiras promessas sendo cumpridas depois dessa terra arrasada, depois de arrebentar totalmente com, assim, de acabar com tudo em relação à educação no Brasil, com esses 4 ministros da educação estúpidos e incompetentes que nós tivemos lá, um deles inclusive envolvido em propina com pastores, o outro saindo fugido aqui do Brasil, uma situação de catástrofe total. Nós temos essa primeira avaliação, né, que mostra uma aprovação de 40% ao governo Lula na pesquisa da Quest, e aqui tem uma coisa que eu considero muito interessante. Essa pesquisa aqui do Lula, que é uma das primeiras, ela já está acima de todos os números obtidos pelo Bolsonaro durante todo o governo dele, inclusive as primeiras. Então o Lula ele já começa à frente do Bolsonaro em todos os momentos do Bolsonaro. É claro que nós tivemos uma situação do Bolsonaro ridícula, né? Que a aprovação dele durante muito tempo ficou ali na casa, sabe, de 10% a 20%, que foi uma coisa ridícula, né? Mas está aí essa pesquisa da Quest. E eu aproveito aqui para fazer uma pergunta sobre o que você está achando desse formato aqui do Clayson News, se ele agrada a você, se você acha que a gente deve prosseguir com esse formato, ou se você acha que não agrega, enfim, a gente traz as principais informações das últimas 24 horas e a única coisa que a gente quer é que você fale pra gente se você está gostando ou não, porque tudo o que a gente faz aqui é para você, é importante que você saiba disso, tudo o que a gente desenvolve aqui é para você. Então coloque a sua opinião aqui e eu queria que você fizesse a sua avaliação sobre o governo Lula até o momento. Se você acha ele ótimo, bom, regular ou ruim. Ótimo, bom, regular ou ruim. Coloque a sua avaliação aqui que é nossa, só nós aqui, né? Só para nós. Eu sempre peço para você que chega até o final dos vídeos para que você ajude o nosso trabalho. A gente trabalha todos os dias para você e o nosso trabalho é gratuito. Tá? A gente obviamente a gente não cobra, mas a gente pede para as pessoas que podem e querem para que nos ajudem. Então você pode nos ajudar sendo membro aqui do canal, é uma forma de você ajudar o nosso trabalho, você vai participar do nosso grupo de WhatsApp especial para membros, você pode ser um membro do nosso Apoia-se, tá? A gente tem anjos que nos ajudam lá com o Apoia-se, você pode nos ajudar por intermédio de qualquer valor em doação pelo Pix, é só se você puder e se você quiser, tá? Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. E a gente sempre agradece as pessoas que fortalecem o nosso trabalho. Parabéns, você chegou ao final de um vídeo de mais de 1 hora aqui, feito com muito carinho para você, com muito carinho mesmo. Não se esqueça de colocar a sua opinião aqui a respeito. Um grande abraço, até a próxima.